Do ano, tudo bem com vocês? Que bom! Então, olha só, a Pra continua aqui com muita saudade, crendo que tudo isso logo vai passar, porque eu tô morrendo de saudade da nossa sala de aula, dos nossos papos e de abraçar vocês também. E vocês estão com saudade da Pro? Ai, que bom! Então, olha só, hoje nós vamos continuar as nossas atividades de história. Então, abra lá na apostila de história, na unidade número 3, o tempo na vida das pessoas, página 7. Vamos lá? Então, olha só, hoje a gente viu que o tempo, as pessoas precisavam que o tempo fosse medido, nós precisávamos medir o tempo de alguma forma. Então, nós vimos que diversas formas nós conseguimos medir o tempo, né? Por meio do relógio, do horário, por meio do calendário, nós contamos os dias. Então, a gente sabe que existem algumas formas de se contar o tempo. E o que existe também, que nós vamos ver agora na página 7, é que o tempo da natureza. A natureza também consegue influenciar o tempo. Né? Então, presta atenção, quando a gente observa fenômenos da natureza, e esses fenômenos eles são muito importantes para a criação dos primeiros instrumentos que foram utilizados para contar e organizar o tempo. Então, foi observando, por exemplo, a passagem do tempo do dia para a noite e as repetições das alterações climáticas, que são se está calor, se está frio, e também das fases da lua, né? Como a lua tá, da épocas cheias dos rios e dos oceanos, da épocas mais secas. Então, os povos antigos, eles criaram alguns meios de contar e organizar o tempo utilizando a natureza. Pro, como assim? Então, olha só esse pequeno texto que a Pro vai ler aí na página 7 com vocês. Na nossa região, carro é barco, estrada é água. O vai e vem das águas e das chuvas determina a vida de tudo e de todos, começando pelas estações: inverno, época de cheia, e verão, época de seca. Define também os percursos, as plantações, o que comemos em cada época e mesmo o calendário escolar. A chuva serve até para relógio, é sempre tão pontual que vira referência para marcar compromisso. Ô, comadre, passo aí para tomar um café depois da chuva da tarde. Então, olha só, esse pequeno texto está escrito no Manual das Crianças do Baixo Amazonas. Então, a natureza, ela também influencia na contagem do tempo. Então, na região do Amazonas, não existe inverno e verão, existe inverno e verão. Mas na época do inverno é a época das chuvas e na época do verão é a época das secas. Então, lá é tudo tão organizado, tão certinho, que a natureza, as coisas que acontecem, vira referência. Então, a pessoa não fala lá, eu vou lá 4 horas. Ela fala, não, eu vou lá depois da chuva da tarde, porque sempre naquele horário chove, né? Em determinada época do ano. Então, as coisas que acontecem na natureza, elas também conseguem influenciar no tempo da nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer um jogo rápido. Número 1. Qual é a influência de fenômenos da natureza, como a chuva, para as pessoas dessa comunidade? O que acontece lá? Olha lá, os rios e os períodos de seca e cheia influenciam diversos fatores do cotidiano, como na alimentação e em cada época do ano e o calendário escolar. Então, essa parte está lá naquele textinho que a Prof leu para vocês, e aqui fala que a natureza influencia a nossa vida no cotidiano. Por exemplo, na época de muito cheias, algum período tem aula, outro período não tem. A época das secas é a mesma coisa, tá bom? Então, ali fala assim, ó, na número 2. Por que as chuvas funcionam como um relógio? Então, lembra que a professora falou? As chuvas, ela vai funcionar como um relógio, porque ela vai sempre acontecer naquele mesmo horário. Então, ela acaba sendo uma influência para aquele povo. Combinado? Deu para entender como que a natureza ela é capaz de contar o tempo? Ótimo! Então, vamos continuar falando da passagem do tempo. Você sabia que existem diferentes medidas para a passagem do tempo? Observe as imagens e depois identifique quanto tempo passou em cada uma das situações. Vamos ler o que as crianças disseram? Então, a primeira diz assim: eu tomo banho todo dia de manhã. Minha mãe diz para eu não demorar, por isso levo poucos minutos. E o outro menininho diz: desde a hora que eu chego à escola até o horário de saída, passam algumas horas. Então, atenção.
Depois tem a outra menininha. Eu adoro comemorar meu aniversário. Faltam 2 meses para minha festa. E depois a família ali tá conversando. Meus avós sempre me contam história de quando eles eram crianças. São histórias de vários anos atrás. Então, olha só. Aí a gente viu que cada personagem tá falando de um tempo, mas eles não dizem exatamente o tempo. Lá no primeiro, quando ele fala do banho, que é rapidinho, então a gente pensa o quê? Que durou quanto tempo? Anos, horas, minutos. Quanto tempo, hein, Heitor? Isso mesmo. Se é um espaço de tempo pequeno, a gente vai saber que é minutos. Aí o outro diz assim, ó, quando ele chega na escola até a hora de ir embora, passam-se algumas horas. E hora é mais que minutos ou é mais que anos? Hein, Isadora? Isso mesmo. Horas são mais que minutos, mas é menos que anos. Então tem lá uma quantidade de tempo. E aí ela diz assim, a menininha, ó, eu adoro comemorar meu aniversário. E ela tá contando o aniversário dela, que faltam alguns meses. E tem o menininho também falando que adora ouvir as histórias dos avós, que contam quando eles eram crianças. Então, quanto tempo será que faz isso? Hã? Quanto tempo será que falta, Benjamin? Isso, falta muito. Aliás, passou-se muito tempo, não é mesmo? Então a gente consegue, em conversas, em ouvir alguém a respeito da passagem do tempo, se faz pouco tempo, muito, muito, muito tempo. Combinado? Então vamos lá. Igual ou diferente? Vamos fazer essa atividade. Observe as situações representadas e identifique quanto tempo passou para cada uma delas. Se foram minutos, se foram horas, meses ou anos. Só um pouquinho, filho. A quantidade de tempo é igual ou é diferente? Aí a gente sabe que a quantidade de tempo ela não é igual. Então, olha só. Aqui nós temos, ó, uma casa para ter a construção, uma pessoa saindo, ó, olha só como tava, olha como ela voltou. E aqui, ó, o tempo que se escova os dentes, olha aqui o tempo da foto. Então, vamos lá. Dessa casa até se formar essa, ela é igual ou ela é diferente? Ela ficou diferente. Então, será que se passaram minutos, horas, meses ou anos? Hum? Isso, se passaram meses. Muito bem, Matheus. E aqui, ó, essa imagem de uma pessoa saindo ao amanhecer, só um pouquinho, filho, e voltando no finalzinho da tarde. Quanto tempo se passou? Horas, minutos, meses ou ano? Hã? Fala para mim, Samuel. Isso mesmo, se passaram horas. Aí aqui nós temos um menininho escovando o dente. A gente pode imaginar que quanto tempo dura para a gente escovar o dente? Hã? Quanto tempo, hein, Sara? Isso mesmo, nós só precisamos de alguns minutos. E aqui, ó, aqui nós temos a foto da mesma pessoa, ela bebezinha e aqui maiorzinha. Quanto tempo será que se passaram? Hã? Isso, se passaram anos. Então a gente consegue ver, só um pouquinho, filhos, espera a mamãe terminar. Então aqui a gente consegue ver que o tempo ele está relacionado com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Então a gente tem tempo para a gente fazer algumas coisas, tempo do período que a gente passa ou não na escola, no trabalho, ok? Então agora vamos dar uma pausa e vamos relaxar. Todo mundo, ó, bracinho lá em cima. Pescoço. Hum. Vamos fazer massagens, ó, no rostinho. Depois a mamãe vai lá, tá bom? Mas eu quero não de muito. Ele colocou pra ele. A mamãe já vai lá. Dá tchau aqui pra turminha da mamãe. Tchau. Vem aqui mais pertinho. Ele tá atrapalhando. Ó, fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E não atrapalha mais, tá? Tá bom. Então vai lá, a mamãe já vai. Deu pra dar uma pause? Relaxamos? Ótimos.
Agora vamos continuar. Eu vou contar para vocês uma história sobre o tempo. Olha só, agora a gente vai falar desse livrinho que a Pro vai contar para vocês, que foi o Ivo Minkovicius que contou. Olha lá. O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar, é só pegar o relógio e olhar. Mas isso não é o tempo, é só o tempo a passar. O tempo passa, o tempo todo passa sem parar. O tempo sempre vai para algum lugar. O tempo vai para o passado. O tempo é um bicho danado. O tempo da gente é agora. É o tempo presente. E a gente nem sente. O tempo presente vira passado. E o tempo depois é o futuro. O passado do futuro é o presente. Isso não tem um furo. O tempo tem lugar no passado. Seu nome é lembrança. Todo mundo tem, até criança. O tempo que uma lembrança dura é o tempo que a gente desejar. A lembrança mora dentro de nós. É algo muito estranho, que não tem tamanho. E por falar em lembrança, você se lembra do começo da história? Vá, refresque a memória. Você viu? O tempo passou e tudo continuou. O tempo não para, um minuto, nem um segundo. É assim que acontece no mundo. Então, essa foi uma pequena história que a Pro contou para vocês, tá bom? A respeito do tempo. Então, tem uma atividade para vocês realizarem na apostila e aí a gente se vê na próxima aula. Combinado? Beijinhos e até amanhã. Tchau, pessoal!